temos, eu até já havia comentado, né? Nós temos no escritório um grupo multidisciplinar, né? Então, eu tenho me dedicado ao estudo, mas a Roberta, a Júlia, o João Arres no Rio trabalha muito com esse tema, a Paty Alves, e aqui até vou cometer eventualmente alguma injustiça por não citar alguém, né? A Isa Câmara também em São Paulo está trabalhando nesse tema. E é de fato um tema multidisciplinar, né? Então ele é multidisciplinar porque ele envolve de fato várias áreas né, de conhecimento jurídico. Paulo também, porque a gente tem a nossa... exatamente, a nossa consultoria técnica, né? Não, e nós estamos implementando no escritório. No escritório, também, né? é importante que se diga. Marketing também, então, e além disso, assim, envolve também, né, quando a gente entra, por exemplo, na realidade das empresas, envolve também o engajamento de diversas áreas das empresas e também uma questão de envolvimento com tecnologia, né? Então, ele é um tema que, quando a gente vai conversar com os clientes, quando a gente vai conversar com as empresas, a gente vê o seguinte, que ele não é, né, um foco só dos departamentos jurídicos, ele não é um foco de preocupação só dos departamentos jurídicos, mas ele envolve, né, todas as áreas de negócios e especialmente um esforço, né, e um engajamento da parte de tecnologia da informação, né, porque a gente vai ver aqui que a nova lei ela traz uma série de diretrizes sobre como que a gente vai lidar com dados pessoais, né? Em algumas empresas isso é algo secundário, em outras é o próprio core business da empresa, né? E que, de novo, não envolve somente uma questão assim, de qual é o tratamento jurídico, qual é o tratamento legal que eu vou dar para esse tema, mas também, muitas vezes, precisar dar um olhar para a questão de tecnologia, né? De quais são as ferramentas que eu vou ter que utilizar para poder fazer tratamento de dados, para poder manter dados pessoais dentro da minha base, né, para compartilhar. Então, tem uma série de elementos, né, multidisciplinares, como o Henrique colocou, que são levados em consideração. Então, qual é a ideia hoje? Assim, a gente vai justamente assim, eu vou abordar alguns conceitos muito básicos, né? Então, talvez em alguns pontos, né, pessoas que já estejam mais familiarizadas com o tema, né, sejam alguns pontos que eu possa, né, passar por elementos que você já conhece, algumas coisas repetitivas, mas eu acho que é importante para nós estarmos todos alinhados, né? E trazer então um pouco dessa visão assim da disciplina da lei, né? O que ela impõe para os nossos clientes, o que ela impõe para as empresas, né? Qual é o tipo, inclusive, de tarefa, de trabalho, né? Que tipo de assessoria a gente vai poder prestar para os nossos clientes, né? E trazer, então, um pouquinho dessa visão geral. Só um panorama, então, né? A gente teve a edição da lei e a previsão original de entrada em vigor em fevereiro de 2020. Depois tivemos uma postergação, né? Então, atualmente, o que se espera, a expectativa é que a Lei Geral de Proteção de Dados ela comece a vigorar em agosto do ano que vem, em agosto de 2020, tá? Embora recentemente tenha já sido apresentado um projeto de lei que está em tramitação para postergar o início da vigência por mais 2 anos. Eu acho, assim, particularmente, o que tem se ouvido no mercado, que muito dificilmente vai ocorrer uma nova postergação. Acho que até seria um certo desserviço, né? Nós pensarmos em mais 2 anos de vacatio legis. Então, a expectativa, acho que realmente é que isso não aconteça. Há algumas discussões sobre eventualmente se postergar a aplicação das penalidades, a aplicação das sanções administrativas para a hipótese de descumprimento da lei. Então, é como se a lei pudesse entrar em vigor sem que por um período inicial, né, houvesse então a possibilidade de aplicação de sanções às empresas. Mas isso tudo ainda está em discussão. O cenário atual que nós temos é que a lei vai começar a vigorar em agosto de 2020. Tá? Bom, para a gente iniciar, eu trouxe aqui até, né, um pouquinho a título de provocação, mas para a gente contextualizar, né, um pouquinho do que a gente está falando, eu trouxe um vídeo aqui bastante breve, tá? 2 minutinhos, só para a gente iniciar então a discussão sobre o tema. Oi, bom dia. Olá, bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Bom dia. Vai ser junto? Vai. Posso tirar uma foto sua para o cadastro? Oi? Posso fazer uma foto sua para o nosso cadastro? Mas eu só vou comprar um shampoo e uma escova de dente. Que nem quando você vai no consultório, sabe? Eles fazem o cadastro lá na portaria. Posso fazer? Pode. Posso fazer uma foto sua? Pode. Isso. Posso tirar uma foto sua para o nosso cadastro?
Mas eu vou fazer uma foto sua. Informação do seu bolso. Pode ser? Posso coletar uma impressão digital sua para atualizar aqui também? Para ver se você consegue desconto ou alguma promoção. Ótimo. Pode ser familiar também? Todos eles? Oi? Oi. Agora dá outra mão. Nem no banco. Não tem problema nenhum também. Você deixar aqui. Quer saber se a gente vai ficar doente? Para voltar também? Ganhar um prêmio? Não, vai ganhar uma foto. Posso tirar uma foto? O nome do seu melhor amigo? Marco? Qual que é o nome dele? Só uma pergunta, qual que é o nome da sua mãe? Como posso normal, só? O que é normal? CPF, RG? Só para o CPF, se eu tenho algum convênio para ter um desconto, alguma coisa. Então CPF é normal, RG, data de nascimento, entendi. Você não achou estranho tirar a impressão digital na farmácia? Não? É, no banco tira, né? Às vezes em algum escritório, alguma coisa assim. Normalmente eu não faço. Só quando eu faço o cadastro no lugar. Aí você confia. Você não achou estranho você usar isso? É para comprar uns outros alimentos, é bem estranho. Então, em outros lugares, tudo bem passar, né? Importante a gente refletir, né? Que às vezes tem umas perguntas e uns dados. E a gente nem questiona. A gente nem questiona. A gente nem sabe pra onde vai nada, né? Você vai botar a cidade. Eu parei pra pensar que você falou só no cachorro. Sempre tem uma taxa de Fala assim. Às vezes a gente passa um monte de informação sem saber para quê. Assim. Isso. Então tá. Foi só realmente para a gente contextualizar um pouquinho, tá, do nosso tema. E claro que assim o vídeo ele tá, né, ele tem toda assim uma questão aqui pejorativa, né? Então assim quando a gente fala de dados pessoais é exatamente isso, né, disso que a gente está tratando, assim, é do nosso CPF, é do nosso RG, são dados biométricos, né, informações médicas, enfim, a identificação, né, biométrica. E como eu disse, né, aquele vídeo ele tem uma conotação muito pejorativa, né? E claro que se a gente for pensar, especialmente assim, pensando em mercado, pensando em negócios, né, muitas vezes os dados eles são o core business das empresas, né? E muitas vezes assim, os dados permitem que as empresas ofereçam melhores serviços, melhores produtos, né, produtos mais customizados. Então, né, por um lado, assim, não se pretende aqui, né, demonizar, né, o uso de dados ou, né, colocar isso como algo negativo, né, eu acho que não é essa a intenção da lei, mas o que a gente tem que ter em mente é justamente assim, que nós temos, né, e até um dos princípios da lei, que é justamente a autodeterminação informativa, tá? Um dos princípios que regem essa matéria. E o que é a autodeterminação informativa? É justamente nós termos consciência de que cada um de nós, né, é o proprietário, vamos colocar assim, dos seus dados pessoais. Né? Cada um de nós é o titular dos seus respectivos dados. Né? E o que se pretende assegurar, então, quando a gente fala em autodeterminação? É justamente que eu possa exercer o controle a respeito dos meus dados, a respeito dos meus mais variados dados, né? RG, CPF, endereço, até, vamos pensar assim, em perfil de consumo, dados médicos, né? E a lei, ela traz alguns adjetivos e ela qualifica determinados dados por serem justamente dados mais sensíveis. Então, nós temos, assim, na lei uma definição de dado pessoal, que é justamente isso tudo que a gente está falando, os dados que vão permitir a identificação de cada um de nós. E a lei qualifica, inclusive, fazendo uma distinção entre dados pessoais, genericamente, e dados pessoais sensíveis. O que são os dados pessoais sensíveis? São dados que podem, eventualmente, conduzir a uma situação de discriminação, por exemplo. São dados qualificados, né? Então, o que seriam esses dados? Dados médicos, né? Preferências políticas, orientação sexual, questões de raça, né? Então, vejam que são dados que a lei traz
inclusive, como eu coloquei, uma conotação especial, ela adjetiva esses dados e ela traz também um regime com relação ao tratamento de dados diferenciado para esses dados mais sensíveis, tá? Mas então, tudo isso para dizer que a gente está num cenário aqui com a Lei de Proteção de Dados que nós, justamente, o grande desafio, eu diria, é fazer com que nós possamos compatibilizar essa autodeterminação informativa, ou seja, esse direito que cada um de nós, né, que cada titular dos dados tem de controlar, né, de saber qual é o trânsito que se dá com relação aos meus dados, né, e ao lado disso, né, fazer com que isso esteja compatível e em harmonia com desenvolvimento econômico, desenvolvimento tecnológico, tá? De novo, aqui a gente tem um cenário, né, se a gente for pensar especialmente dos nossos clientes, muitos clientes usam dados pessoais como core business, né? Isso é parte do próprio negócio. Então, qual é o desafio? É conseguir justamente pensar em proteção de dados, pensar em privacidade na concepção dos produtos, na concepção dos serviços. Esse é o grande desafio para o mercado, né? A verdade, e o vídeo ali é muito interessante, por quê? Porque ele retrata um pouco da nossa cultura como país, né? Aquelas situações, elas são hilárias, são cômicas, mas assim, muitas vezes a gente fornece os dados sem nenhum tipo de controle, sem perguntar, inclusive, a necessidade ou a finalidade, né? E qual é o interessante, né? Lembrem que a gente veio, né? A nossa lei, ela foi promulgada e teve, digamos, uma mola propulsora, que foi justamente a regulação europeia, né? Que ela começou a vigorar em maio de 2018, e isso foi um dos elementos que acelerou, né, a edição da nossa lei. E veja, se vocês fizerem um comparativo, se vocês examinarem, né, ambas, nós temos muitas semelhanças, né, a regulamentação tem uma série de pontos em sintonia com a legislação europeia, então teve uma grande influência da legislação europeia. E nós viemos, qual é a grande distinção, né? Se a gente for pensar na Europa, o contexto cultural, o cenário é completamente diferente. Né? As pessoas, elas dão uma importância para a privacidade muito maior do que a gente dá no Brasil. Então veja que a gente tem uma regulamentação semelhante, mas para aplicação, né, em bases muito distintas. Então é um desafio, né? É um desafio especialmente se nós pensarmos nas empresas, nos nossos clientes, que é justamente assim, como que eu vou compatibilizar, tá? E o interessante também é o seguinte, esses dias, né, ouvindo assim, algumas discussões, se traçou um paralelo. Bom, se nós pensarmos, por exemplo, na década de 90, quando nós tivemos a edição do Código de Defesa do Consumidor, aquilo também, num primeiro momento, as empresas ficaram em polvorosa, porque aquilo então ia mudar, né, a forma de oferecer produtos e serviços no mercado, ia ser muito oneroso para as empresas, né, parecia assim algo revolucionário. Hoje em dia, né, 30 anos depois, a gente olha para trás e pensa, bom, como é que se vivia sem Código de Defesa do Consumidor, né? Se briga para aplicá-lo em alguns casos, né? No caso de... E mais do que isso, né, se pensa o seguinte, no âmbito empresarial, né, quem primeiro se adequou passou a ter uma vantagem competitiva, né? Então eu acho que esse também, quando a gente fala na Lei de Proteção de Dados, certamente também as empresas que primeiro se adequarem vão ter um diferencial competitivo no mercado. Tá? Então, acho que é interessante assim, nós termos todo esse cenário, tá? Agora para entrar um pouquinho mais na questão legal propriamente dita. Então, quando a gente fala da lei geral, né, da LGPD, do que a gente está tratando? Tratamento de dados da pessoa natural. Né? Eu dizia, de cada um de nós, somos, né, cada um titular dos seus respectivos dados. A lei não trata, não tem nenhum regime aplicável a dados de pessoa jurídica. Tá? Então, quem são os titulares dos dados? As pessoas físicas, as pessoas naturais, tá? Cada um de nós. E ela tem um âmbito de aplicação que abrange, né, tratamentos realizados em qualquer ambiente. Então não é só o ambiente virtual, né? Quando a gente pensa assim numa folha de papel que está em cima da minha mesa, com dados pessoais, por exemplo, de um corpo de empregados, esses dados também estão submetidos, também estão protegidos pela lei, tá? Então é em qualquer ambiente. E o que é um tratamento de dados, né? Porque a lei, então, ela define, digamos, subjetivamente, né, que são os dados pessoais da pessoa natural, e ela abarca, então, operações de tratamento de dados. Vejam que aqui, né, quando a gente fala em tratamento, é definido pela lei, né, como toda operação realizada com dados pessoais, e aí abrange coleta,
classificação, reprodução, processamento, distribuição, armazenamento, modificação, comunicação, eliminação, transferência de dados pessoais. Essa é uma gama absolutamente ampla, tá? Compartilhamento com um terceiro, tudo isso entra no guarda-chuva do tratamento de dados. E aqui uma parte bem importante, tá? Para a gente conseguir entender quais são os mecanismos né, quem essa lei, digamos, afeta, né, e apanha. E aqui a gente chamou de atores, né? Quem são então os sujeitos dessa lei? Bom, primeiramente o titular, né? Todos nós já sabemos, né? Cada um de nós que é o proprietário dos seus respectivos dados, tá? Quem são os agentes de tratamento de dados? Aí nós temos duas figuras, o controlador e o operador, ou seja, são figuras que são, né, os sujeitos que são descritos pela lei, e aí nós vamos ter enquadramento, né? Souto Correia, né, como escritório, ele é um controlador, ele é um operador de dados, né? Vejam que os nossos clientes, né, as empresas do mercado, onde é que elas vão se enquadrar? Em qual posição, em qual figura? Né? E qual é a definição que a lei traz? Que o controlador é quem tem o poder decisório sobre os dados. Vejam que é uma definição bastante ampla, né? O que é ter poder decisório sobre os dados? É justamente poder determinar que tipo de... Enfim, se eu vou fazer algum tipo de tratamento, né? Que tipo de tratamento que eu vou realizar com os dados? Aí vocês podem me perguntar, tá, mas que empresa que pode se enquadrar aqui? Empresa de tecnologia? Sim, empresa de tecnologia, mas não só, tá? Vejam que eu não tenho nenhuma limitação com relação ao segmento de mercado. Posso garantir para vocês que nós, Souto Correia, nós seremos controladores de dados, tá? E eu diria que dificilmente alguma empresa não vai se enquadrar na figura de controlador. Se nós pensarmos meramente na questão das relações trabalhistas, né? Ou seja, a empresa que tem o seu quadro de empregados, ela certamente vai precisar fazer tratamento desses dados, ela vai precisar minimamente obter os dados dos funcionários, os nossos dados aqui, advogados, né, sócios, estagiários, né, vamos precisar manter esses dados, vamos precisar ter uma base de dados, muitas vezes eu vou precisar compartilhar, se eu tenho eventualmente uma outra empresa que faz o processamento da minha folha de pagamentos. Se eu tenho que, por exemplo, compartilhar para cumprir determinadas obrigações trabalhistas, né? Tenho que informar mensalmente os recolhimentos que eu faço, enfim, pensei no e-social agora. Vejam que é um exemplo muito singelo, né, da realidade de toda e qualquer empresa e que faz, então, com que essas empresas, né, praticamente todas as empresas, possam, então, se enquadrar na figura do controlador. Tá? Então, vejam, qual é o poder decisório que eu tenho com relação a esse mesmo exemplo, né? Pensando nos dados dos empregados, nos nossos dados aqui de estagiários, de sócios. O que eu vou fazer com esses dados? Qual é o período de tempo que eu armazeno esses dados? Tá? Como é que eu vou guardar esses dados? Eu compartilho esses dados com um terceiro ou não? Eu tenho uma justificativa para manter esses dados? Eu acho que quando a gente pensa na questão trabalhista, é quase que intuitivo dizer que sim, né? Bom, eu preciso manter esses dados até para cumprir obrigações legais. Tá? E a gente vai ver que essa passa a ser a lógica da lei. Né? Que um dos pontos mais importantes é justamente a seção em que a lei nos traz as hipóteses que permitem que as empresas façam legitimamente o tratamento de dados. Uma delas qual é? Cumprimento de uma obrigação legal. Ou seja, eu tenho que ter uma justificativa. Tá? Lembrem ali do vídeo que se perguntou, mas por que? Né? A gente nunca pergunta por que estão coletando os meus dados, mas afinal, essa passa a ser uma pergunta que eu diria que é fundamental. Qual é o motivo? Por que eu preciso de dados? Por que eu vou guardar determinados dados? Qual é a finalidade? Então, essas diretrizes é que passam a informar e a regular esse tema. Tá? Voltando aqui para os atores, então, para os sujeitos, né? Então eu tenho como um dos agentes, o principal agente de tratamento de dados, o controlador, e ao lado dele nós temos a figura do operador. O operador quem seria? Quem realiza o tratamento de dados em nome do controlador. Tá? Aqui sim, eu vou ter muitas vezes uma empresa, por exemplo, de processamento de dados, uma empresa que faz o armazenamento de dados na nuvem, que faz... Enfim, que só retém dados ou que faz o processamento, eu falava anteriormente, da folha de pagamentos. Então aqui eu normalmente vou ter uma relação contratual entre controlador e operador, tá?
sendo que eu vou, então, muitas vezes delegar para esse operador a realização de determinadas tarefas vinculadas ao tratamento de dados. Tá? Então, o operador ele vai processar, ele vai tratar dados, vai fazer operações de tratamento de dados em nome do controlador. Então, esses são os dois agentes de tratamento de dados. Temos ainda uma terceira figura que não é considerado agente de tratamento, mas ele é, né, eu chamaria como um dos atores, né, principais quando a gente fala da lei, que é o encarregado. Né? Aqui na Europa, então, se tem a nomenclatura de Data Protection Officer, e que ele é quase que assim uma nova função, né, que surge no mercado. Por quê? Porque o encarregado, ele é uma pessoa indicada pelo controlador e pelo encarregado e pelo operador, e que ele vai atuar internamente nas empresas como um canal de comunicação, né? E um canal de comunicação entre a empresa e os titulares, né? Então é quase que assim vamos colocar entre aspas, uma ouvidoria, né? Ele vai ter que fazer esse papel, essa interface com os titulares, e além disso ele vai fazer essa interface com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? Que é o nosso órgão que regulamenta, que fiscaliza, né? Que tem toda uma função em torno da proteção de dados. Depois a gente volta, né, para essa figura. Até quando existe uma obrigação legal, por exemplo, minha folha de pagamentos, eu tenho que passar para o meu contador, que é o operador dos dados. Isso. Então eu vou ter que ter um intermediário aí, Não necessariamente, tá? Não necessariamente. O que muito se discute, tá? O encarregado, ele vai fazer essa interface externa, tá? Com os titulares, por isso que eu até comparei com uma ouvidoria, porque daqui a pouco assim, eu tenho um titular, a gente vai ver que os titulares eles passam a ter uma série de prerrogativas. Eu posso, por exemplo, como titular, bater na porta de uma empresa e dizer o seguinte: eu quero saber quais são os dados pessoais que vocês têm armazenados a respeito da Fernanda Girardi. Eu quero saber, por exemplo, se os meus dados não estão incorretos. Eu mudei de endereço, eu tenho direito de que vocês tenham, então, os meus dados para uma finalidade específica, mas que esses dados estejam atualizados. Eu posso pedir que sejam excluídos da base de dados? Pode pedir que sejam excluídos, só que há diversas situações em que o controlador tem a prerrogativa de mantê-los. Então, sim, eu tenho o direito de pedir exclusão. No caso de uma empresa particular, como uma farmácia, por exemplo? Pode. Daí o que a farmácia pode te dizer? Não, mas eu tenho, e não estou dizendo no caso da farmácia propriamente, acho que não, né, a gente não precisa entrar no caso concreto, mas os controladores, as empresas, elas têm situações, por exemplo, se eu tenho que demonstrar que eu preciso dessa informação para cumprir uma obrigação legal. Mas ele tem que ter uma necessidade para manter. Ele tem que ter uma justificativa para manter. Tá? E até assim, ao final do tratamento de dados, porque a gente vai ver inclusive que a lei regulamenta isso. Bom, eu tenho que ter uma finalidade. Quando essa finalidade se exauriu, eu não preciso mais fazer os teus dados, em tese. Então a lei inclusive traz algumas situações em que eu posso legitimamente manter. Eu posso, por exemplo, fazer com que os dados sejam anonimizados. Então, por exemplo, eu mantenho os dados da Fernanda, mas eu não sei mais que aqueles dados são da Fernanda. Eu não consigo mais vincular os dados com a pessoa. E isso permite que as empresas mantenham. Para fins estatísticos, para fins de marketing, isso pode ser importante. E o fato de ter dados pessoais, por exemplo, como o CPF, em muitos casos a gente coloca uma pesquisa no Google e a gente captura com relativa facilidade o CPF com um número incrível de pessoas. Isso, de certa forma, torna esse dado público. Isso aí reflete ou tem algum impacto? A lei prevê também que todos aqueles dados que foram publicizados pelo próprio titular, na verdade, eles já estão disponíveis. Tá? Mas é que hoje em dia existem empresas que divulgam essas informações sem autorização qualquer. Esse é o ponto. Mas olha só, ainda não houve uma autorização do titular. Exato, não é público. Tecnologia. E esses dados são públicos quando a gente entra com ação judicial, porque tem que qualificar a pessoa. No momento em que é público, com mais facilidade ainda no processo eletrônico, eu não acredito que a pessoa, quando entrou com o processo judicial, conscientemente deu uma autorização para publicizar, mas o sistema publicizou. Perfeito. Não, mas aí que tá. Então, assim, eu vou ter que demonstrar, o dado ele já é público, né? Isso tem uma distinção do fato de não ser. Agora, como é que eles se tornam público legitimamente? Esse é um questionamento, né? E dois, eu na figura do controlador, eu tenho que ter, de novo, uma justificativa para ter aquele dado.
Eu não posso simplesmente, porque qual é o cenário atual, né? E que aí vem um pouquinho ao encontro do vídeo da farmácia. As empresas, elas coletam o maior número de dados possível, né? E depois eu vou ver o que eu vou fazer com aqueles dados. Provavelmente vai ser um dado que em algum momento vai ser útil para mim, tá? Só que essa é justamente a mudança de cultura que vai ter que se ter. Tu passa de um cenário em que a coleta de dados se faz, a coleta e o compartilhamento, né? Eu não tenho nenhuma regra, né? As empresas compartilham dados, né? Todo mundo compartilha dados sem pedir nenhuma autorização, sem demonstrar, sem se perguntar qual é a finalidade, qual é a necessidade. Então, é justamente esse giro, essa mudança que vai ter que ocorrer. Esse que é o desafio, né? A finalidade é o núcleo central Exato, da lei. Eu acho que um bom exemplo... Finalidade, necessidade, né? Um bom exemplo seria, eu estava pensando aqui, como dialogar, como é que a lei dialoga com a LAI, por exemplo, a Lei de Acesso à Informação. Tem uma finalidade de transparência da atividade pública, né? Ali ela vai dialogar com o cumprimento de obrigação legal. Porque quem divulga aquelas informações ou tem os seus dados divulgados, tem porque existe uma outra lei amparando, né, ou estabelecendo aquela obrigação. Mas o serviço público, o poder público deveria criar mecanismos, então, para que quando, por exemplo, a pessoa entra em juízo no processo eletrônico, esses dados que são comprados não fossem publicizados. Só um desafio. Justiça, Gilberto. Não, mas o dado, o CPF, não precisa. Até não querendo puxar a brasa, a ANAP de trabalho tu não tem acesso, por exemplo, tem o nome de uma pessoa, mas não, mas é só no trabalho. Os outros estão liberados. Sempre tem uma finalidade. Ou menores, coisas assim. Sim, situações específicas, exceções. A maioria pública. Não, esse é o grande desafio, né? Porque a gente sabe que os dados circulam, que são acessíveis com facilidade, né? Qual é a grande diferença agora? Se eu tiver, por exemplo, uma fiscalização da autoridade nacional, se ela entra numa empresa, ela vai querer saber, bom, tu tens esses dados, eles são públicos. Tudo bem, eles são públicos, mas por que tu faz tratamento desses dados? Por que tu armazena esses dados? Qual é a finalidade? Essa é a grande modificação, esse é o grande desafio. Eu tenho que justificar por que eu tenho determinados dados. Por quanto tempo eu tenho? Mas espera, se o dado é público e ela tem tratamento desse dado como modelo de negócio, por exemplo, teria alguma limitação? Se o dado é público, teoricamente, ela pode utilizar. É que também tem sempre o questionamento assim de se ele foi tornado público, né? Como é que ele foi tornado público? Né? Para mim, assim, é um dos digamos, das perguntas e dos cenários. Não, vamos lá, se a gente for pensar, por exemplo, nos birôs de crédito, né? Eles vivem de dados pessoais, né? De inclusão e dados pessoais no banco de dados. Há quanto tempo a OAB vende o nosso cadastro? Mas justamente, são ações que a gente sabe aí que a gente tem que... posteriores à coleta da informação, né? E é isso tudo que se pretende, né? E vamos lá, e banco de dados já é regulamentado, por exemplo, no Código de Defesa do Consumidor há 30 anos. Não, aí não se aplica isso. Não, tudo bem, mas assim, mesmo com relação a relações de consumo, a gente vê banco de dados sendo comercializado diariamente, né? Inclusive, ilegalmente tem. Não, camelô tem. Quando é ilegal, é tranquilo. Aí tem os caras para aposentados, essas coisas. Então é um grande desafio, né? De conseguir compatibilizar tudo isso, né? Agora, não basta ter uma finalidade, tem que ter uma finalidade que seja legítima. Eu peguei esse banco de dados aqui porque eu quero ver telemarketing. Sim, aí a gente vai ver, né? Um pouquinho mais adiante, a gente tem 10 situações que legitimam o tratamento de dados. Né? Então, vamos lá que o assunto é longo e é interessante. Mas só para concluir aqui a questão do encarregado, então, se diz no mercado, né, que é praticamente assim, uma nova profissão, né? Ou seja, eu vou ter que ter uma nova posição dentro das empresas. Algumas discutem se esse profissional ficaria dentro do jurídico, dentro da área de compliance, onde é que ele ficaria posicionado dentro da empresa. Porque muito se diz, inclusive, que além dessa interface, né, empresas de maior porte, além dessa interface com a autoridade nacional, interface com os titulares, o encarregado teria também uma função interna, né? Ou seja, de ser aquela pessoa que vai provocar, né, a discussão do tema, que vai monitorar como é que está sendo tratado o tema internamente. Então, se diz que é uma pessoa que teria que ter uma certa autonomia, né? Não ficar absolutamente, né, sujeito dentro de uma hierarquia que não pudesse eventualmente levantar
problemas, né, dentro da empresa. Mas, enfim, é também uma posição que vai, né, se passar a exigir, a lei até deixa, e aqui é importante também que se coloque, né, a lei traz uma série de pontos que são remetidos para uma futura regulamentação por parte da autoridade nacional. Então, tem muitos espaços a serem preenchidos ainda na lei. Tá? E aqui a questão do encarregado é um deles, porque até se estabelece que a autoridade nacional poderá estabelecer certos critérios e certos parâmetros para empresas, por exemplo, de pequeno porte, para que elas tenham a dispensa de ter internamente um encarregado. Tá? Importante que se diga que também inicialmente, né, na primeira, quando a lei foi promulgada, se previa que seria uma pessoa natural. Depois essa exigência caiu ali com a medida provisória, depois esse foi o texto definitivo, que então já se vê que eventualmente eu posso, né, como instituição, contratar o serviço de uma outra pessoa jurídica para designar um encarregado para a empresa. Âmbito de aplicação, né? Quando é que a lei, a LGPD se aplica, né? Porque a gente vê assim, inclusive muitos dos nossos clientes, né, já sujeitos à GDPR, né, que é a regulamentação europeia, e muitas vezes eu vou ter uma sobreposição, né, entre as legislações. E veja o seguinte, a LGPD ela se aplica independentemente, né, da sede da pessoa jurídica. Então, eventualmente, né, um cliente estrangeiro, né, uma pessoa jurídica estrangeira que esteja, né, e aí estão os requisitos, né, pode estar também sujeito à LGPD. Os requisitos são que a operação de tratamento seja realizada no Brasil, que a coleta de dados ela ocorra, né, com o objetivo de ofertar um produto ou um serviço no Brasil, tá? Ou que seja realizado o tratamento de dados de indivíduos localizados no Brasil, ou que esses dados eles tenham sido coletados no Brasil. Né? Então vejo que até, né, titulares estrangeiros, né, vejo que independe da nacionalidade tanto da empresa quanto do titular. Aqui alguns, né, os princípios que são aplicáveis, né? A lei traz uma enumeração... Desculpa. Como é que fica com a questão da internet? Quando, na verdade, a gente entra num site aqui no Brasil, mas o site, o domínio e o hardware, quem sabe, está sediado em outra jurisdição. Mas foi coletado no Brasil. Mas como é que a gente vai aplicar isso, na verdade, se o sujeito lá está sujeito a um... Mas ele também vai estar, mas olha aqui, ele também estará sujeito a legislação brasileira. Por isso que eu disse, na verdade, as empresas, elas vão estar sujeitas, muitas, por exemplo, a GDPR, a LGPD, as legislações de outros países. Dizer o que o titular faz para buscar os seus... Não, o titular vai estar protegido pela LGPD, muitas vezes até, enfim, se fizer uma operação em outro local, né? Mas a coleta... Quer dizer de, então, buscar os seus direitos. Tudo bem, a LGPD é aplicável, mas a empresa tem domínio fora, acho que é isso que quer dizer, né? Como qualquer outra situação em que eu tenha pessoa jurídica estrangeira. Os escritórios locais no Brasil acabam sendo acionados e daí se discute a empresa de fora, daqui. Que até assim, no âmbito, por exemplo, de relações de consumo, a empresa brasileira acaba respondendo a subsidiária. Às vezes até ou subsidiária ou até uma empresa de escritório, assim. E a tendência é que também, assim como ocorre com a polícia, comece a ocorrer também com as entidades de proteção de dados, ou seja, o compartilhamento, convênios para enforcement. É isso que eu ia comentar também, tem a questão da cooperação entre as autoridades que vai ter que, com certeza vai evoluir, já se prevê e vai evoluir para isso. Mas hoje ainda é muito pouco, né? Bom, vamos lá, princípios, tá? A lei enumera os princípios, tá? E vejam que é justamente um pouco do que nós comentamos, né? De finalidade e adequação, ou seja, que eu tenho que ter uma finalidade para tratar dados, eu tenho que aplicar meios adequados para aquela finalidade, eu tenho que ter uma necessidade, né? Uma justificativa para fazer aquele determinado tratamento de dados. Outro princípio é o livre acesso aos titulares, então por isso que eu comentava, né, que a lei traz uma série de prerrogativas aos titulares, para que eles possam, né, saber, por exemplo, quais são os dados armazenados, né, não só quais os dados, mas qual é a qualidade desses dados, se são dados fidedignos, né, ou se tem alguma incorreção. Né, os titulares passam a ter direito justamente de exigir correções quando verificam que a base de dados não está correta. Qualidade dos dados e transparência, então, aos controladores passa-se a ter essa obrigação de manter uma base de dados fidedigna.
Segurança e prevenção, então aqui entra o que nós falávamos sobre uma multidisciplinaridade nesse tema, porque a gente tem realmente uma conjugação aqui de esforços, né? A própria lei estabelece que as empresas devem, né, usar mecanismos de precaução para evitar incidentes de vazamento de dados, né? Então aqui entra essa conversa, né, essa conjugação com a área técnica, né, com a área de tecnologia da informação, de segurança da informação. Não discriminação e responsabilização e prestação de contas, né? Nós comentávamos, né? A lei também tem uma série de diretrizes, especialmente quando a gente fala em dados pessoais sensíveis, para que não haja discriminação, para evitar, né, discriminação no tratamento de dados. Aqui um exemplo, e até foi uma discussão muito polêmica, quando a gente fala, por exemplo, de decisões automatizadas, né? Quando a gente for pensar, por exemplo, num processamento de dados, num tratamento de dados, digamos, para verificar um score de crédito de uma pessoa, né, que se faz. Então, você tem uma decisão automatizada que segue uma série de parâmetros já pré-estabelecidos, né? A primeira versão da nossa lei, ela estabelecia que numa eventual decisão baseada num processo automatizado, o titular poderia solicitar a revisão daquela decisão por uma pessoa física, por uma pessoa natural. Justamente quando se tem, para se evitar, né, uma eventual discriminação. Isso foi muito discutido depois com a medida provisória, esse requisito para que a revisão seja realizada por pessoa natural, isso caiu. Então hoje se discute, bom, mas eu tenho uma decisão automatizada, se eu peço a revisão, ela vai ser realizada por outro algoritmo que eventualmente vai ter os mesmos vieses e pode eventualmente chegar numa situação de discriminação, mas existe, né, toda essa preocupação para que os dados não conduzam, né, ou não levem a situações discriminatórias. E responsabilização e prestação de contas, né? Então aqui a figura dos agentes, a gente vai ver também depois, tem toda uma seção na lei que estabelece, né, qual é a responsabilidade civil e qual é a responsabilidade administrativa dos agentes de tratamento de dados. Tá? A lei não trata, né, já antecipando, ela não trata de nenhum aspecto com conotação criminal. Tá? Não se fala em responsabilidade penal na lei, mas a gente vai ter só ali responsabilidade civil e responsabilidade administrativa. Fernanda, o princípio da não discriminação, ele abrange situações, por exemplo, que eu me nego a dar um determinado dado, porque eu entendo que aquele não está adequado à finalidade, e então a pessoa se nega a prestar o serviço, ou se nega a vender, por exemplo, eu estou na farmácia, qual é o nome do seu cachorro? Não, para quem tu quer? Não, porque melhora meu core business. Não, o nome do meu cachorro eu não quero te dar. Ah, não, então aqui, ó, não vou te vender não. O que acontece? Tem inclusive um alerta, vamos colocar assim, na lei, que as empresas elas devem, porque determinados dados, eu tenho que justamente verificar qual é a necessidade. Tá? Determinados dados, se eu simplesmente não forneço, eu inviabilizo a prestação de serviço. Então eu tenho que ser informado, eu tenho que ter consciência que, olha, esse dado, se tu te negar a informar, a minha localização, nós vamos pensar nos aplicativos de transporte. Se eu não fornecer a minha localização, eu simplesmente não consigo contratar o serviço. Tá? Isso é muito óbvio, mas é um exemplo ilustrativo. Isso não é um caso de discriminação, mas no caso de eu opto por não contratar. É porque esse é o tipo de dado que precisa de consentimento, porque ele não é necessário para a prestação do serviço, né? Então aí só se tu consentir. Então tu tem que ter a opção de contratar consentindo ou não consentindo com aquilo. Mas se a única opção para contratar é consentir com um dado que não está previsto nas hipóteses legais e precisa do consentimento, aí não pode, entendeu? Porque senão, na verdade, tu não está dando opção. Senão tu não está dando opção, né? A empresa não pode. É que nem aquelas caixinhas dos contratos, dos termos e condições que tu diz assim, aceita, tu só pode aceitar tudo e tem que clicar que vende meus dados, clicar que vende tudo junto. Mas normalmente é só que normalmente mas a lei já diz, ó, é separado. Agora não tem que ser mais. específico, tem que autorizar para finalidade específica. Eu preciso poder contratar sem dar o dado. Agora, como a Nanda falou, se é um dado essencial para a prestação, que tem motivo para tanto, e daí tá, além de ser essencial, tem aquelas outras hipóteses ali que a Nanda vai falar, que é o legítimo interesse, tu conhece. Enfim, mas se tu não enquadrar em nada, é consentimento. Aí consentimento não tem essa, né? Um exemplo, por exemplo, eu vou comprar um imóvel, eu tenho que dar todos os meus dados ali, senão o contrato não é nem registrável, para cumprir também os requisitos, né, de capacidade, né? Tem dados que são realmente... Que são necessários, né? Exato. O problema é o que tu faz com esses dados, nesse caso, né? Porque a imobiliária usa esses dados para fazer marketing, aí já aí tá usando... É outra finalidade. A finalidade do contrato. Ela não pode fazer. Tem a questão de o que eu faço com isso, né? Então, os dados têm que ser utilizados para aquela finalidade específica. Se é uma finalidade própria,
Se não se enquadrar em nenhuma outra das hipóteses legais, aí tem que ter o consentimento, que é uma das hipóteses. Então a gente entra agora justamente no que, né, eu comentava sobre as hipóteses legais, né? Então, qual é o grande desafio, né, para as empresas? Eu tenho que passar agora a olhar para essas 10 hipóteses, né, e conseguir enquadrar o tratamento de dados em uma dessas justificativas. E muito se fala, né, quando a gente fala aqui das hipóteses, das autorizações legais, muito se fala no consentimento do titular. Só que isso é uma coisa que eu sempre friso, o consentimento é uma das 10 hipóteses, uma das 10. Então, talvez seja mais, digamos, a situação, né, o embasamento, né, a autorização mais conservadora, né? Embora eu também possa daí me deparar com a seguinte situação: eu fiz um tratamento fundado, né, embasado no consentimento do titular, e pela apelação do titular ele revoga esse consentimento, né? Então eu tenho que verificar se de fato essa é sempre a melhor opção para as empresas. Melhor é tentar enquadrar em uma das outras sempre que possível, né? Posso comprar o consentimento? Pois é, essa é uma questão super. É a pergunta de $1 milhão quase, tá? Porque o que acontece? Já se tem, por exemplo, hoje mesmo, tá? A lei não está vigorando ainda e já se tem discussões a respeito disso, inclusive com base no Código de Defesa do Consumidor. E já se tem entendimentos que, bom, esse consentimento, ele não seria propriamente um consentimento livre, né? Então, assim, eu tô... a história da farmácia, né? Me passa os teus dados que eu te dou um desconto. E isso a gente sabe que acontece... Operadora de telefone, imagina. Né? Com uma forma absolutamente frequente. Eu tenho que me questionar, não cheguei ainda a uma conclusão, em relação, nem todo dado é disponível. Sim, eu tenho determinadas coisas que eu posso consentir e outras não. Por exemplo, sob a perspectiva do titular? Sob a perspectiva do titular. O cara o que passou a cabeça é o caso dos anões lá na França. Então, chega um determinado momento em que eu não posso, o meu consentimento não é mais suficiente. E não teria eficácia. Então, eu acho que nós vamos ter que definir alguns dados que não podem ser utilizados nem com consentimento do titular. Mas acho que essas são as discussões. Sim, uma discussão. Até quais são os limites do consentimento, né? E do consentimento livre. Né? Sim, esse é o ponto. Eu não sei se eu chego a esse teu ponto, sabe? Eu acho que eu tenho ainda uma visão um pouco mais liberal. Eu acho que tudo pode ser disponibilizado. Acho que sim, mas aí isso conversa justamente com a questão de qual é o estímulo que eu dou, eu consenti em que base. Mas a minha dúvida não está em relação ao tipo de consentimento ou razão do consentimento. Está na possibilidade de consentimento. Eu tenho, por exemplo, eu não posso te consentir que tu me mate. Tu está te cometendo um homicídio igual. Essa é a questão. Então, eu acho que talvez se tem um núcleo de dados que é indisponível. Direito indisponível, Exato. Então, o consentimento titular é irrelevante. E se o consentimento titular... Talvez dados médicos... Eu também não consegui pensar nisso ainda. Mas são tão sensíveis, por exemplo, à vida, né? Daqui a pouco alguma doença... Dados genéticos. Mas posso dizer... Não, dados genéticos, vamos pensar, que é absolutamente sensível. Não, se não quer, não tem consentimento. Não, como sociedade, André, tu não queres qualquer dado, por exemplo, que deixe interferir naquilo que tu não poderia consentir. Por exemplo, eu imagino claramente uma criança, por exemplo, não pode consentir com publicação de fotos dela nua. Sim, mas ela não pode consentir. Tem uma previsão na lei que diz que a comunicação ou uso compartilhado de dados pessoais sensíveis entre controladores com o objetivo de obter vantagem econômica poderá ser objeto de vedação ou regulamentação. Não, mas imagina uma criança assim. Seja, ainda está em aberto. Em geral, o pai da criança não pode consentir com a divulgação de fotos dela nua. Sim. Então, eu acho que há espaço aqui que o consentimento não vai chegar. E eu não sei se outros chegam. Mas aí até a questão do teu exemplo, eu nem preciso da lei de proteção de dados para isso, né? Mas eu quero tem uma vedação legal anterior. Mas exatamente isso. Então, existem erros. Mas a coisa que eu dei o exemplo do homicídio. Eu não posso autorizar a me matar. Por isso que eu acho que esse consentimento, ele vai naqueles dados em que há uma disponibilidade. Por outro lado, vendo a execução de políticas públicas, eu me sinto absolutamente desprotegido contra o Estado. Porque se o Estado tiver uma política pública de extermínio, bom, eu não tenho uma política pública de extermínio. Seja bem-vindo, Não, exato. Tributário, vai ser que nem tributário. É um totalitarismo. Também, em relação a dados sensíveis, o que eu penso é que um dado pode ser sensível em determinada circunstância ou não. Tá? Chega no supermercado para comprar, faz teu
teu rancho, para quem está no Rio Grande do Sul, rancho são compras. Compras mensais. Compras mensais. Aí eu fiz meu rancho lá, forneci meu CPF para a nota gaúcha, nota paulista, seja lá o que for. Imediatamente eu tenho um banco de dados, a minha identidade, os produtos que eu consumo. Né? Agora esse perfil de consumo pode ser relevante para ganhar o prêmio na nota fiscal gaúcha. Agora, isso levado, por exemplo, por uma seguradora ou por um plano de saúde, pode dizer, esse cara tem alto risco de ter um infarto, ter algum problema, porque se alimenta mal, um monte de porcaria de ser... Se tu não consentir com esse repasse... Mas eu quero dizer, é um dado que ele não é sensível em si. Talvez provavelmente não esteja previsto na lei. Não é mas ele pode ser sensível para uma determinada utilização. Mas ele ainda não é considerado. Sim, pois é. Mas aí assim, aí não pode... Mas exato, porque qual seria a finalidade? Porque eu tenho aquele dado para nós. A não ser que lá no supermercado tu assine um negócio, ok, concordo. Comprado, aquela informação está sendo comprada, porque tu vai ganhar um prêmio. Isso eu entendi. O que eu quero dizer é que o dado que pode não ser sensível para uma situação... Pode gerar outro. Pode causar uma exposição que seja mais sensível. A sensibilidade do dado, ela não está... Veja que não é nem o dado. Porque o dado não é eu comprei uma Coca-Cola, eu comprei um milhopão. Esse cara compra sempre Coca-Cola, compra sempre milhopão. Não, se tu compra... Depois de um tratamento, até um dado secundário, não um dado primário. Não, na verdade, se tu compra um monte de coisa... Se tu compra um monte de coisas sem açúcar direto, daqui a pouco o sistema vai ler que tu é diabético, né? Vai ser tido como diabético. Vai traçar um perfil que algoritmo vai te classificar, né? Bom, vamos lá, vamos voltar que tem bastante coisa pela frente. As hipóteses legais, então, são essas, tá? 10 situações que a gente tem, então, consentimento, cumprimento de obrigação legal ou regulatória, né? E aqui, então, entra um mundo, a gente falava da questão trabalhista, mas muitas vezes as empresas têm que compartilhar dados, né? A gente até comenta muito, por exemplo, uma regulação da ANEEL que determina que as distribuidoras transmitam para a ANEEL, informem para a ANEEL perfil ou dados de consumidores. Então vejam que é um compartilhamento de dados, é um tratamento de dados, mas que é realizado sob a perspectiva daquele controlador com base no cumprimento de uma obrigação legal. Execução de políticas públicas, estudos por órgãos de pesquisa, e aqui se tem uma recomendação de que na medida do possível isso seja realizado com dados anonimizados, tá? Celebração de contratos e medidas pré-contratuais, ou seja, quando eu vou capturar então determinados dados para a execução de um contrato, né? Então isso já está previsto, não preciso obter consentimento, porque é um pouco do que a gente falou, eu preciso dos dados para contratar. Tá? Exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo e arbitral. Proteção essa hipótese, ela inclui a coleta que essas empresas de rastreamento de ativos fazem antes ou durante o processo judicial em busca de identificação de algumas relações que possam permitir a identificação de ativos que tenham sido desviados? Tu diz o exercício regular de direitos? Isso em processo judicial administrativo? Não necessariamente, né? Porque o core business dela não é propriamente... Não, mas a pesquisa ela é sempre feita em prol de alguém, de um credor, tá? Sim. Que está tentando... Por encomenda, né? Mas vamos lá, assim, vamos pensar nos dados que eventualmente ela vai coletar, dados imobiliários. Isso está no registro de imóveis. Não, é muito mais do que isso, é dados em... vamos lá, se for, digamos, dados de... Rede, por exemplo, em qualquer espécie de mídia social, o que quer que seja... Se for dados da declaração do imposto de renda, já, né, em tese, não poderia, né? Não sei qual é o acesso que se tem. Entra de novo, acho que naquela questão que tu falou antes, que como esses dados foram legitimamente colocados à disposição, entendeu? Porque se é uma base de dados que já está disponível ao público, não tem problema nenhum, ele só está prestando um serviço, digamos assim, ele está organizando, né? Ele está coletando dados já disponíveis. E mais, né, observando, mesmo sendo público, observando os princípios, porque tem uma finalidade, né? Também. Agora, se a gente for pensar aqui em exercício regular de direito, é justamente assim, tudo aquilo que eu levo para um processo para me defender. Ou, eventualmente, assim, tudo aquilo que eu mantenho para poder, eventualmente, me defender em um processo judicial. Então, qual é o período de tempo que eu vou... Qual é o período de tempo que eu vou armazenar determinados dados? Bom, o prazo prescricional para, eventualmente, me defender de um pleito de terceiro. Isso também é um balizador. Desculpa, Fernando, que tu ia falar alguma coisa. Se defender ou buscar um direito. Também. Exercício regular de direitos, né? Eu tenho uma pergunta, mas se a gente, antes do processo, se a gente estiver tratando de investigações internas empresariais,
tem uma vedação sobre o tratamento de dados sem autorização na autoridade pública, na autoridade nacional, ou no caso, MP ou CAD, se for uma investigação interna para violações anticorrupção, violações antitrust. Isso não traria um freio para as investigações internas que querem achar, às vezes nenhuma infração penal, uma fraude, nenhuma violação ao código de conduta. Sim, é só uma investigação. O CAD, ou o MP, ou a autoridade nacional. Mas tem, eu não tenho aqui de cabeça, mas ali eu acho que é artigo 4º, se eu não estou enganada, tem ali uma previsão de atividades com relação à investigação, quer seja assim, na esfera criminal, tem, né? Você deveria vazar o dado, de forma, tu nem acha que é uma infração, acho que talvez seja uma violação ao código de ética, por exemplo. Tu vai ter que informar a autoridade nacional ou o MP de algo que tu nem sabe se existe ainda. E daí talvez você daria um freio para investigações internas. Não, mas aí eu acho que assim, aí é uma situação legítima que tu vai estar passando exato. Então, eu não estou lembrando de cabeça, mas existe ali toda uma regulação na lei. Essa lei não se aplica ao tratamento de dados pessoais. Mas aí abaixo tem o parágrafo 2º. Realizado para fins de atividades de investigação e repressão de infrações penais, seria isso? Não. O parágrafo 2º daí fala que é vedado. É vedado o tratamento de dados do inciso 3 por pessoa de direito privado, exceto em procedimentos sob tutela de pessoa jurídica de direito público que serão objeto de informe específico à autoridade nacional e que deverão observar a limitação imposta no parágrafo 4º desse artigo. Mas eu acho que isso não muda. 4º, 2º. Eu, francamente, assim, acho que isso não muda, digamos, a regulação que tu já tem com relação a uma eventual denúncia, sabe, de crime ou de suspeita de crime. Porque aí tu tem uma finalidade legítima para fazer isso. Não, e está falando aqui, né, no parágrafo 1º, que o tratamento desse inciso 3 será regido por legislação específica que deverá prever medidas proporcionais, estritamente necessárias, tal. Então, acho que isso aqui ainda vai ser objeto de... O exemplo que deu, a autoridade nacional chega lá na empresa e fala, não, por que você está tratando esses dados? Estou investigando. O que você está investigando? Não vou falar. Eu não achei nenhuma infração penal. Uma possível violação do código de ética. Sim, mas tu diz algo que esteja sendo feito internamente pela empresa? Exatamente, investigação interna. Daí não de compliance, por exemplo. Ou antitrust. Não, daí aí tu vai ter Aí tá, mas aí não traz nada disso. Daí não é o que está aqui. Aí é parecido com o que o Gilberto, o exemplo do Gilberto, só que em outra área. O legítimo interesse ainda é assim digamos, é a situação mais, ou a hipótese, a justificativa mais aberta, né? Que se tem também uma polêmica, inclusive na Europa, né? De o que cabe, né? O que entra dentro do legítimo interesse, né? Mas ele é a hipótese mais usada, né? Ele é a hipótese mais usada justamente porque ele permite essa abertura, mas ele também é a hipótese em que se espera que tenha um holofote maior, né? Para que não seja assim um salvo-conduto, uma carta, né, em branco para qualquer situação. Então, até se estabelece que a Autoridade Nacional vai poder exigir relatórios de impacto com relação a tratamentos realizados com base em legítimo interesse. Mas, de novo, Cássio, eu acho que aqui tem uma esfera, digamos, até de uma certa discricionariedade com relação, assim, qual é a finalidade daquela verificação, sabe? Eu não vejo que simplesmente, não, a gente vai agora, né, vedar toda e qualquer... A gente vai ter que ter uma coexistência, né? Inclusive com outras legislações, né? Então, não me parece que isso seja um freio, né? Para outros embasamentos e outras aplicações. E acho que essas empresas que proporcionam a liberação de tantas informações na internet, inclusive, elas vão estar sujeitas e elas vão sofrer um impacto. Então, a gente vai ver isso a um prazo muito maior. Mas aí a questão é aquela que o Gilberto colocou. Essa empresa, cara, tu pega, fecha uma aqui, abre outra lá. Agora, com certeza, não é um freio, mas é um alerta em relação aos cuidados, em relação aos dados. E a proteção dos meus achados também, né? Então, eu não posso deixar solto lá o dado, né? Como eu tenho esse atrelamento entre legítimo interesse e finalidade, não é porque eu achei o dado com legítimo interesse que eu posso fazer o que eu quiser com ele. Né? Se tu desviar, tu perde o legítimo interesse também. E aí para qualquer situação, né? Não só o legítimo interesse. Então, o público, né? Tu tem que respeitar os princípios e os direitos do titular, né? Mesmo sendo público. Sim. Então a gente tem ainda, né, só para concluir essa parte, então a gente tem proteção da vida, tutela da saúde, como eu dizia, o legítimo interesse, né, interesse legítimo que é, né, uma das situações mais abertas, que a gente tem mais amplas e que eu acho que vai ter realmente um holofote em cima dessa situação, e proteção ao crédito, que aí é uma peculiaridade do Brasil, na Europa não existe, né,
mas se tem, então, essa situação também como legitimadora do tratamento. Aqui só um pouquinho falando sobre consentimento, né? A gente não vai se alongar, porque, enfim, senão a gente não vai conseguir cobrir. Mas vejam que é um pouco do que a Roberta comentava, né? Que quando a gente fala aqui, então, do consentimento, vejam que a lei traz algumas diretrizes para assegurar, né, que seja efetivamente um consentimento livre, inequívoco. Então, muitas práticas que se adotavam até então, né, da gente chegar e verificar, por exemplo, termos e condições já previamente marcados, né, previamente aceitos. Então, era aquele, em vez de ser o opt-in, é o opt-out, né? Então, se você não concorda, desmarque. Então, tudo isso passa a ser, são práticas que devem ser revistas, porque se estabelece que o consentimento ele deve estar destacado, né? Que ele demonstre efetivamente a manifestação de vontade do titular. Então, a lei coloca, né, uma série de diretrizes sobre a questão do consentimento, que ele deve ser um consentimento específico e não em bloco, ele deve identificar a finalidade, ou seja, com o que eu estou consentindo, né? Então, aqui também alguns exemplos, né, daquilo que não atende à lei, né, que é um pouco do que nós comentávamos, né, políticas que prevêem o tratamento para toda e qualquer finalidade, né, qualquer tipo de tratamento, políticas de privacidade genérica, né, ou menções de que a mera navegação ela já implica em consentimento. Então, se coloca uma diretriz para que haja efetivamente uma atuação, né, uma atuação ativa, né? Tem um pouco de redundância, mas aquela decisão com relação ao consentimento. Na Europa em relação aos cookies, né? Pois é, exato. Nessa mesma linha, né? Que é aquilo que a gente entra nos sites agora e tudo não tem muito o que fazer, né? Com os cookies. Tem que autorizar, tem né? Que autorizar. Sempre. Mas nesse caso, não pode também. Não. Porque vai na linha do que tu disseste. Se eu quero navegar, às vezes eu não consigo nem ver o que tem. Mas eu preciso lidar com os cookies, não está sendo livre. Mas não está sendo livre, só que por outro lado tem que ser... Realmente é necessário, não é porque é muito generalizado, como tu está dizendo, tudo que tu entra acontece isso. E na Europa agora saiu uma decisão justamente aplicando a GDPR, dizendo não é bem assim. E ultimamente houve um incremento desse negócio de cookies, né? Não, houve por causa que houve... eles sempre existiram. Agora, houve um incremento desta quase que comunicação. Que uma comunicação. Né? Por causa do GDPR. Isso é que fez surgir muita coisa. Porque a maioria das empresas de informática estava estando vinculada à legislação europeia. Né? Essa última questão de cliques pré-selecionados, se isso não vale, por outro lado, não é questão de, bom, mas se eu tenho um site que presta determinados serviços, de alguma maneira eu tenho que buscar essa aprovação. E eu não conheço outra, a não ser dessa forma. Não, mas não é o fato de tu selecionar, mas é assim, ó, tu chega lá, digamos que tu vai, enfim, aceitar uma determinada política, tu chega lá já está marcado. Daí digamos, o comando é desmarca se tu não consentir, porque já está consentido. Então, agora a lógica tem que ser inversa. É assim, marca se tu consentir, entendeu? É assim, atua para consentir, que é, digamos, um mecanismo para permitir que, ou pelo menos para aproximar de digamos, de um consentimento livre. Mas menos ainda se ele já estava marcado, né? Mas aí é fora, acreditar que vai mudar. Não, tudo bem. É o que dá para fazer, né? É o que é possível, o que é viável para também não inviabilizar o negócio. Tem algumas também que exige que tu rode, né? Não pode. Aí tu roda rapidinho e pronto, então. Não dá também para engessar, né? Aqui um pouquinho, né? Eu trouxe aqui alguns direitos do titular, porque quando a gente pensa justamente assim, né, no movimento das empresas de adequação à LGPD, é justamente o que eu tenho que fazer de medidas, né? Como é que eu vou estar em conformidade e como é que eu vou atender esses direitos, tá? Alguns deles, né? Confirmação da existência de tratamento junto ao controlador, acesso aos dados, tá? E aqui se discute também, algumas empresas dizendo, não, mas se eu vou dar acesso, é desde quando? É todo o histórico de anos, daqui a pouco uma rede social, por exemplo. Então, tem certas questões práticas aqui envolvidas e pensando na aplicação prática da lei que ainda são muito polêmicas. E a etapa que a gente vê, volta em nas notícias, por exemplo, os herdeiros do titular, já que é um direito titular, esse direito pode passar aos seus herdeiros também. Né? De manutenção preservação do patrimônio, né? Sim, que a discussão do próprio Facebook, né? Ele faz, né? A herança digital. Exato.
Correção de dados incompletos, anonimização, bloqueio ou eliminação de dados. Então eu posso sim, né, pedir eventualmente a exclusão, qual é o limite disso? É justamente a prerrogativa dos controladores das empresas de eventualmente manter, para algumas hipóteses legítimas, ou manter de forma anonimizada, tá? Aqui uma das situações que é muito polêmica, né, que eu acho que vai ser algo, enfim, depois que a lei entrar em vigor, ainda vai se ter aqui um campo para regulação, que é a portabilidade dos dados. Então se coloca como é que vai se realizar isso na prática, né? Porque muitas vezes eu vou ter bases de dados que não são interconectáveis, que não são, né, não possuem o mesmo formato, mas esse é também um dos direitos do titular, né, de exigir a portabilidade de dados. Eliminação de dados tratados sem o consentimento. Eu posso exigir, portanto, toda a base de dados de uma determinada empresa a meu respeito, ainda que elas tenham capturado esses dados por fontes na qual eu não tive participação? Pode. Informações de entidades públicas e privadas, ou seja, eu posso exigir que uma determinada empresa me diga com quem que ela compartilhou os meus dados. Então, me informe toda a cadeia de outras empresas, de terceiros, por exemplo, com quem ela compartilhou dados. Eu tentei fazer isso no telemarketing, aí nós vamos ver. Não, mas tenta depois da entrada em vigor. Depois de agosto. Depois de agosto de 2020. Falam que está a indústria da proteção dos dados pessoais, porque vai ter muita gente querendo... Plantando pleitos, né? Então, mas advogados com essa finalidade. Está partindo da premissa que a entidade pública pode compartilhar os dados. Pode. Existe pode em determinadas situações, né? Mas existe todo um regulamento, inclusive, para agentes públicos na lei. E claro que tem dados que são protegidos pela Constituição. Sim, mas olha só, aqui é uso compartilhado. Bancário, fiscal, uso compartilhado nas hipóteses legais. Exato. Revogação do consentimento. Então, nós falamos, eu posso, né, depois de consentir, eu posso eventualmente voltar atrás, posso voltar atrás, posso revogar o consentimento, por isso que eu também comentava aqui. O consentimento é uma das situações autorizadoras e nem sempre ela vai ser a melhor e a mais eficaz, porque eu posso eventualmente me deparar com uma revogação de consentimento. Mas daí se tu já utilizou os dados para determinada finalidade... Tudo bem, se a finalidade já se exauriu, ok, mas eventualmente a finalidade não se exauriu. Se a finalidade se exauriu, tu tem até o dever de eliminar, né? Exato. Que estava lá no primeiro... Mas esse dever de eliminação, ele é amplo, ou seja, ele abrange o dado como um todo, ou só os personalizar o dado? Eu posso só tirar o nome da Roberta e... Não, se tu anonimizar, não tem problema. Então, mas se não anonimizar, tu tem que eliminar depois. Se tu pegou um consentimento, tu tem que... Eu vou abastecer o meu banco de dados e depois tiro o nome. É isso que eu vou fazer. O problema que aí tem que ver o quão útil vai ser aquela informação também, né? O perfil de consumo. Não, para perfil de consumo, certamente. Agora, outros dados, talvez eles não sejam mais úteis. Não, sem dúvida. Para fins de marketing funciona. O que é anonimizar? É justamente eu tirar a possibilidade, como um emprego de algum meio tecnológico, de associar os dados. Não é de contratar. É de associar os dados à tua pessoa. Então, por exemplo, eu identifico o perfil de consumo da Fernanda, alguns dados, mas eu não sei que são meus. Pode ser do André, pode ser do Anderson. Mas aí eu posso ligar para aquele telefone? Não, claro que não. Não, nunca. Mas tu vê que anonimização Não, entendeu? Eu tirei o meu nome, não sei que é o André, mas eu sei que tem um telefone que consome vinho, por exemplo. Aí eu vendo para... Internacional do vinho. Ele já está pensando em vinho. É mais fácil eu não receber. Esse é notório, todo mundo sabe. Hoje é sexta-feira. Sextou. Vamos lá. A questão também da anonimização é que tem que ter cuidado, porque se a tecnologia evolui a ponto de conseguir reverter a anonimização, aí a lei volta a se aplicar a esses dados, então é um cuidado que... A lei distingue a anonimização da pseudo-anonimização. Então, a pseudo-anonimização, ela permitiria reverter o processo, e aí ela fica, o dado fica sujeito à lei. É o ocultar no Excel e não excluir. Isso aí. Boa. Ocultar coluna. Tá, vamos lá. Alguns deveres, então, dos agentes de tratamento de dados. Essa
essa diretriz geral de que tanto controlador quanto operador devem manter registro das operações, né? O operador, se tem justamente essa diretriz de que ele deve seguir as instruções do controlador, lembrem, né, da definição que a gente viu lá no início, né, o controlador é quem tem o poder decisório. E aqui entra também esse papel muito importante, né, já puxando um pouco a brasa do meu passado, dos contratos, né, de regular contratos, ou seja, o operador ele vai estar numa posição em que ele pode eventualmente responder de forma solidária com o controlador, então ele tem que ter elementos para demonstrar que ele seguiu determinadas diretrizes e ordens do controlador, e o controlador, por sua vez, ele vai ser quem vai estar na linha de frente, né? Ou seja, se eu tiver algum pleito por parte, enfim, uma ação coletiva, por exemplo, uma hipótese de vazamento, de infração à lei, ele é que vai responder, né, frente aos titulares, frente à autoridade nacional. Mas também, eventualmente, ele pode, né, ter um direito de regresso se ele tiver, né, no contrato ali delimitado exatamente as obrigações de um e outro, né? Então, tem toda essa repercussão lateral, né? A autoridade nacional ela pode determinar a elaboração de relatórios de impacto, né, a proteção de dados. Então, as empresas também ficam sujeitas, né? Por que elas precisam manter os registros? Porque elas podem ser chamadas a prestar informações, né? A demonstrar exatamente quais são os dados tratados, qual é o fluxo desses dados, qual é a metodologia que é empregada para o tratamento de dados. Tá? Então, existe, né, uma face aqui das obrigações dos agentes também que as empresas ficam expostas, né, a ter que cumprir no futuro. Veja que aqui, falando um pouquinho, né, da autoridade nacional, nós não temos ainda, né, uma autoridade nacional composta, né, vão ser 5 diretores, vai ter um conselho consultivo, né, de 22 ou 23 conselheiros, me falta a palavra, 22 ou 23 conselheiros que já estão sendo nomeados, né, mas não se tem ainda nenhum cargo de diretoria ainda ocupado. Então, lógico que se tem uma preocupação, e aqui entra um pouco, né, eu comentava com vocês da questão do projeto de lei, que né, se especula de eventualmente prorrogar, postergar um pouco a entrada em vigor, justamente porque a gente não tem ainda uma autoridade nacional, né, e qual é o papel que se espera da autoridade nacional? É um papel, sim, de fiscalização, né, mas também, né, e especialmente de regulamentação da lei. Então, há muitos espaços a serem preenchidos ainda na lei, com relação a questões técnicas, com relação, enfim, a próprios requisitos de aplicação, né, a gente comentava, por exemplo, a figura do encarregado, se espera que haja uma dispensa para empresas de menor porte, mas tudo isso está em aberto, né, então, se vocês pegarem a lei para ler, vocês vão ver que em vários pontos, vários artigos, tem uma remissão, passível de regulamentação, será de acordo com a regulamentação pela autoridade nacional. Então, ainda se está num cenário de muita incerteza, né? E é isso que se coloca, assim, se tem a expectativa de, bom, quando é que vai ser, né, regulamentada a matéria, quando é que, enfim, vão ser ocupadas essas posições, né? Então, muito se diz assim, e até alguns conselheiros que já foram nomeados, né, dizendo que, olha, o salutar, ou o que se espera é que a autoridade nacional, num primeiro momento, em vez de fiscalizar, ela tenha efetivamente um papel muito mais educativo, né, das empresas. E a estrutura vai ser muito enxuta, né? Vejam, 5 diretores, 22 conselheiros, vejam, assim, a gente está falando aqui no mercado, pensando, né, no Brasil como um todo. Muita coisa para regulamentar também. Né? Muita coisa para regulamentar, e eu diria assim, que pouca capacidade de fiscalização, né? E a nomeação é só do governo federal ou são entidades que também têm? Só do... E aí tem, assim, a composição de órgãos de origens distintas, mas é toda a nomeação pelo governo federal. Né? E assim, até um dos congressos que a gente foi, né, eu a Júlia Roberta, que tinha um representante da autoridade nacional portuguesa. Ele comentando que, inclusive lá, que já, né, a autoridade já existe há anos, ele disse, a gente tem uma incapacidade de fiscalizar, de fazer frente, né, a toda a demanda que se tem. Então, o que se imagina, né, que as grandes empresas, né, de tecnologia, enfim, empresas mais expostas, né, e que têm a questão do dado pessoal muito mais presente, que vão ser as primeiras, que vão estar mais sujeitas, num primeiro momento, a uma eventual fiscalização, né. E aí também puxando a brasa, dessa vez pro meu assado, também a gente tem aí PROCON, DPDC, que certamente também vão
vão acabar atuando. Vai ter muito... Porque a gente já tem uma atuação, né? O Ministério Público do Distrito Federal, né? Isso já tem assim uma atuação, eles já criaram um núcleo, né, interno somente para tratar desse tema e da lei. Todas as notícias que saem são sempre do Ministério Público do Distrito Federal. Por trás. Porque alguns dados já eram protegidos pela lei do consumidor. Exato, Marco Civil, lei do consumidor, com certeza. Mas eu acho que o que vai intensificar muito são as questões individuais. Massa, sabe? Sim. Massa mesmo. Isso acho que vai... E até a empresa tem que ter condições, eu não sei se já tem prazos, por exemplo. Tem prazo para responder reclamação, né? Não são prazos longos, não. Fernanda, e com relação à lei de proteção de dados brasileira e o acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul, o acordo prevê e fala genericamente sobre a lei de proteção de dados e ele estabelece que se espera que os países, enfim, do Mercosul e União Europeia tenham níveis adequados de proteção de dados, ainda que não equivalentes. No que se refere especificamente à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, no Brasil ela fica vinculada à Presidência da República. Então, por isso tenho duas dúvidas. A primeira, se o fato da Autoridade Nacional de Proteção de Dados no Brasil for implementado da forma que a LGPD prevê, se isso atenderia ao nível de equivalência que a GDPR possui e que o acordo prevê. E segundo, se em não havendo preenchimento dos requisitos e não se entendendo que ela é equivalente, se isso seria um óbice para a assinatura de futuros acordos comerciais ou se isso seria um impeditivo real para que algumas empresas estrangeiras tenham interesse em investir no Brasil ou assinar acordos com empresas daqui. A questão da natureza jurídica, isso é bem interessante, tá? Se teve muita discussão, e eu diria assim que até o primeiro veto, né? Porque a primeira versão da lei, ela veio sem a autoridade nacional. E aí muito se discutia justamente sobre a natureza jurídica, a qual órgão ela estaria vinculada, né? E o que a gente tem agora, né? Ela está vinculada à Presidência da República, mas é interessante porque se tem também um período de 2 anos no qual se pode rever, né, e eventualmente remodelar, dar outra natureza e outra vinculação à autoridade nacional. Então, assim, foi a forma que se encontrou de aprovar e de criar a autoridade, né, tirar digamos, do vácuo que nós estávamos e criar, mas com essa possibilidade de revisão da natureza, né, para que se tenha uma autoridade mais autônoma, né. Agora, e até traçando um outro paralelo, né? A gente já tem na lei uma série de diretrizes quando a gente fala em tratamento internacional de dados, em que uma delas é justamente assim, olha, eu admito o tratamento internacional quando eu realizo para um país de nível de proteção equivalente, né? Então, por isso que quando se critica muito, né, há setores que criticam a lei, se estabelece, né, o que se tem é o seguinte, bom, o Brasil já está atrasado, né? Se a gente for pegar, por exemplo, a Argentina já tem lei de proteção de dados há 20 anos. Então, eu diria o seguinte, a gente está entrando num cenário em que já é desejável, por isso que eu acho que é um desserviço se nós ficarmos ainda, né, 2 anos aguardando uma eventual entrada em vigor, que eu acho que não vai acontecer. Acho que é o que? Acho que não vai acontecer? Eu acho que não. Eu acho que não vai ser aprovado. Mas, enfim, né, surpresas sempre acontecem, né? Acho que não vai ser aprovado agora, acho que vai acontecer essa questão. Tu acha que vai prorrogar? Eu acho que não. Eu acho que a questão das sanções. Não, tô falando da questão da autarquia. Sim, tá, desculpa, eu acho que eu acabei falando 2 coisas diferentes. Não, falando da entrada em vigor, tá? E a questão da autarquia eu acho que sim, tá? Eu acho que a gente vai ter uma desvinculação da Presidência da República, mas tá? depois só, né? Eu não sei se eu acho que o primeiro passo tem que criar, tem que dar corpo para a autoridade nacional, né? Porque senão a gente não consegue avançar, né? Mas então já se teve essa preocupação, assim, do D0 ali, do ponto de partida. É que a avaliação quanto à transformação deverá ocorrer em até 2 anos. Em até 2 anos. 2 anos, se a gente confundir os 2 anos, tá certo? Então se tem essa abertura para avaliação, tá? Não me parece aqui, talvez assim, seja muito mais uma percepção pessoal, tá? Mas que assim, que eu teria que eu poderia barrar algo por conta dessa natureza, tá? Eu acho que assim, se nós tivermos e conseguirmos ter a autoridade nacional, eu acho que já é assim um avanço e não acho que o fato dela estar vinculada à Presidência da República, porque tu tem também uma série de diretrizes com relação à autonomia, né? Autonomia técnica, especialmente, né? Para a atuação deles. Então, não acho que isso seria, digamos, considerado como um não atendimento dos mesmos níveis, tá? Mas talvez aqui seja muito mais uma percepção pessoal minha, uma opinião, do que propriamente algo, né, tecnicamente embasado. Em se tratando de tratado, o pragmatismo come solto também. Então, Mas eu acho que não tem muita gente falando
né, com algum pessimismo em relação a isso, assim, eu não tenho visto. Não, também não, e eu acho que é o seguinte, tem ainda muito caminho pela frente, né, mas acho que a tendência já se deu essa abertura no início para poder modificar a natureza jurídica, né. Aqui também algumas, né, prosseguindo aqui, algumas diretrizes nessa relação, né, que a gente fala com consumidores, né, pensando aqui na perspectiva das empresas e um pouco do que a gente já falou, né, da necessidade de revisão de termos de uso, de políticas de privacidade, que aqui entra também o nosso papel, né, quando a gente vai assessorar os nossos clientes, justamente para rever determinadas práticas, determinados documentos, né, determinados contratos, para que estejam adequados à lei, né. Aqui também, né, um pouquinho do que a gente já falou, assim, de quais são as medidas práticas, né. Aqui quando a gente fala, né, um ponto que eu queria destacar, de programa de boas práticas e governança, né. A lei ela não estabelece isso como uma obrigatoriedade às empresas e aos controladores, tá? Não é algo mandatório, mas qual é o interessante, se a gente for verificar na parte das infrações, especialmente das sanções, né, às quais as empresas ficam sujeitas, demonstrar que eu tenho uma política de governança, de que eu adotei, né, determinadas práticas internas com relação ao tema, é um elemento que vai ser considerado, né, um elemento que está listado como algo a ser considerado para a aplicação, né, para sopesar a aplicação de penalidades. Então, o fato de eu fazer, né, as empresas fazerem o dever de casa, né, enfim, se preocuparem, terem um foco com esse tema, é depois algo que é considerado, né, que pode atenuar uma penalidade que pode vir a ser aplicada no caso de infração. E aqui, né, um pouquinho sobre incidentes de segurança, né, que é justamente assim, o que se coloca, né, o que se fala é que muitas vezes eu vou adotar uma série de mecanismos, inclusive de ferramentas tecnológicas, né, mas as empresas não vão ficar, ou nenhum de nós, né, consegue ficar 100% blindado. Então, eventualmente, né, as empresas, enfim, estão, né, sujeitas a um incidente de segurança. E a lei coloca também aqui algumas diretrizes, também tem um espaço muito grande para regulamentação, mas se coloca um dever de comunicar, né, de ir ao mercado, comunicar, né, ir aos titulares, comunicar, né, quando ocorrem esses incidentes, né, comunicar a autoridade nacional, comunicar os titulares, conseguir dimensionar, né, ou pelo menos dar uma estimativa de efeitos, ou seja, quais são os dados que foram vazados, qual é a repercussão, né, desse vazamento. E dependendo da gravidade, ou seja, da extensão de quais dados foram publicizados, né, a própria autoridade nacional ela pode determinar certas providências, certas medidas, né, para mitigar efeitos, até pode, enfim, determinar que se faça, né, uma divulgação na mídia para que os titulares tenham, né, obtenham informação quanto a um eventual incidente. Se teve, até tem um caso muito... Fala. Não, isso aí é uma contribuição. Uns tempos atrás eu recebi uma mensagem que tinha havido uma invasão no banco de dados. E a empresa disponibilizou a todas as pessoas que tinham seus dados dentro daquele banco, durante um ano, um serviço de pesquisa regular para identificar se teve algum sinal de utilização dos seus dados. Então, durante todo mês eu recebi um e-mail. Acho que foi o Hilton, né? A gente chegou a comentar isso no passado. Não recordo. Não foi um hotel que... Não, ele falou em banco. Não, banco de dados. Banco de dados. Tá. Porque no hotel, eu acho que eu até te mandei um e-mail. Sim. Né? Agora eu não lembro se foram isso, eles que implementaram esse monitoramento. Assim, isso eu até queria perguntar, eu posso, por exemplo, ser obrigado a fazer isso? Se eventualmente a autoridade nacional entender como uma medida adequada... Aí vai ser proporcionalidade. Teve uma situação... Do nível de exposição, de que tipo de dado... O Hilton paga a conta lá, imagina. Então, sim, cartão de crédito, por exemplo. E o NPDFT tem feito nos acordos que eles fazem lá, em Brasília, como eles fazem coisas variadas, medidas variadas. Tem um caso, que até assim dá para citar, porque ele é público, né? Ele foi amplamente divulgado, que é do Netshoes, que teve um vazamento, né? Eles acabaram firmando, depois de um ano de negociação, foi firmado um TAC com o Ministério Público, né? Um termo de ajustamento de conduta, e algumas das cláusulas desse TAC era assim, que a Netshoes estaria engajada em campanhas ou justamente assim em eventos públicos de prevenção a incidentes, então assim para divulgar
o que tinha acontecido e quais são as medidas, né, salutares para se evitar novas invasões, assim, dizer um pouco da história deles como, digamos, um alerta para que não aconteça, né, outras situações. Enfim, pagaram uma indenização, se não me engano foi 500 mil, eu acho, pro fundo. Eu não me recordo, assim, mas eu cheguei a ter acesso ao termo de ajustamento de conduta, então eles firmaram, né? Mas tinha que fazer uma divulgação aos titulares, né? Um contato com os titulares na medida do possível. E aí foi interessante porque eu até já ouvi um dos executivos da Netshoes falando que o primeiro problema que eles constataram é justamente isso: olha, a minha base de dados, eles confirmaram, né, que os dados eram efetivamente da base deles, mas a dificuldade que eles tinham de ter dados assertivos e dados corretos que permitissem a comunicação com cada um dos titulares. Então eles tiveram que ir a público, né, quase que assim, colocar um mecanismo inverso, né? Se você já fez compras, né, entre em contato, porque eles não conseguiam ativamente contatar toda a base. Mas acho que comparando, acho que é importante comparar com o Código de Defesa do Consumidor, onde a divulgação na mídia é requisito do recall, né? E aqui é uma espécie de recall aqui, e que felizmente a ampla divulgação na mídia ficou como uma possibilidade, porque no recall a divulgação na mídia acaba por ser muito cara, ela acaba fazendo com que a empresa decida correr às vezes o risco e não avisar. Tá vendo? Então, tem uma ideia de valores, o Hilton aqui foi multado em $700 mil, claro. E o TAC da Netshoes, a multa foi 500 mil. Mas aonde que ele foi? Multa não, enfim, a indenização, né? Deve ser na Europa, né? Mas é baixo na Europa. Deve ter sido pouco, quantidade pouca, porque eles têm dados de cartão de crédito. Eles olham a quantidade de pessoas, né? Porque eles têm dado multas muito altas lá. Vamos lá, questão de responsabilidade. É até 12h30, né? Nossa. Tá boa, cara. Mas circulou um e-mail com 12h30, né? Sim, não estou louca. Bom, a gente pode. Circulou um e-mail com 8h30. Aí esse é o Jorge. Foi, a palestrante que tem privacidade. Tá, eu vou me encaminhar pro encerramento, embora ainda tenha bastante coisa para falar. Então, se vocês quiserem uma segunda edição em janeiro, o que a gente pode vender? Pois é, eu ia chegar lá também. Então, assim, ó. O cara cruzou, foi o único a cruzar. Aqui eu falava um pouquinho sobre responsabilidade, tá? Então, a lei traz, de novo, né, diretrizes sobre responsabilidade civil e responsabilidade administrativa. Então, eu posso ter aqui um pleito de reparação de danos materiais, né, morais, individuais, coletivos. Então, a gente sabe que nesse tema, especialmente, né, as ações coletivas, né, são esperadas, né? Eu tenho uma responsabilidade que ela passa a ser solidária entre controlador e operador, quando o operador descumprir instruções do controlador ou quando descumprir a LGPD. E responsabilidade solidária dos controladores, aí sim todos os controladores envolvidos. Então, por exemplo, quando eu compartilho dados, né, entre controladores, todos eles respondem solidariamente. As sanções administrativas, por sua vez, né, aqui tem as sanções podem ser aplicadas, que começam com uma advertência, uma multa simples, e aqui a multa, né, é o grande ponto de atenção, né, que todo mundo lembra da questão da multa, que pode ser de 2% do faturamento no exercício anterior, limitada a 50 milhões por infração. Tá? Multa diária também com limite de 50 milhões, publicização da infração e bloqueio ou eliminação dos dados objeto da infração. Se teve, inclusive, ali na época da discussão sobre a medida provisória, havia, inclusive, uma hipótese que era total, quase que assim, uma interdição das empresas, porque era assim, impossibilidade de novos processamentos ou novos tratamentos de dados. Então, assim, se é uma empresa que tem, né, o tratamento no core business, tu simplesmente mata a empresa, mas isso não passou, isso não foi aprovado. A empresa está sujeita à penalidade, tanto quando ela faz uma infração voluntária, ou seja, ela publiciza dados conscientemente, quanto nas hipóteses em que ela é ataque hacker, por exemplo? Sim, sim. A diferença é que no ataque de hacker, por exemplo, ela vai ter que demonstrar, se ela demonstrou que ela adotou todas as providências disponíveis e possíveis,
que foi algo inevitável, certamente isso vai ser levado em consideração. É que assim, a inevitabilidade, ela está presente nesse tipo de... Exatamente, exatamente. E aqui assim, ó, já antecipando, se tem uma discussão, quando a gente trata aqui da responsabilidade civil, é bem importante, tá? Se tem uma discussão se a natureza da responsabilidade seria objetiva ou subjetiva. E há opiniões para os dois lados, né? Eu acho que se tem elementos para defender que ela seria subjetiva, mas também há muita gente já defendendo que nós estaríamos diante de uma nova, de uma nova hipótese de responsabilidade objetiva. Tem uma previsão que exclui, de excludente de responsabilidade se o controlador comprovar que observou toda a legislação. E aí, é por isso que se discute se é subjetivo, se não é objetivo. Todo mundo debatendo. Aqui, ó, critérios na aplicação das sanções, tá? Por isso que a gente comentava, então, inclusive de tudo aquilo que é adotado previamente, porque se sabe que muitas vezes eu não consigo evitar, né? Eu não consigo ficar 100% blindado, exato? Então, gravidade e natureza da infração, ou seja, qual foi a extensão, né? Qual é o potencial risco, potencial prejuízo para os titulares, reincidência, né? Grau do dano, cooperação do infrator, então a própria conduta, né? Como é que o controlador se portou depois da infração. Aqui que eu comentava sobre o programa de governança, né? Adoção de mecanismos para minimizar o dano, né? Inclusive para prevenir, né? Incluindo o programa de governança. Pronta adoção de medidas corretivas ou proporcionalidade, né? Entre a gravidade e a intensidade da sanção. Então tudo isso né? O sistema, vamos dizer que seja levado em consideração. Não sei se a gente posso prosseguir aqui, a jato? Vai lá. Tá, então por que as empresas precisam se adequar? Aqui a gente pode passar mais rapidamente, porque aqui é uma síntese. É uma síntese de tudo que a gente falou, tá? Privacidade, autodeterminação, porque todas as empresas estão sujeitas, não apenas empresas de tecnologia, para estarem conformes às obrigações impostas pela LGPD, com relação a, inclusive, a própria sujeição a fiscalizações, né? Imposição de multas, responsabilização por danos materiais e morais, impacto na credibilidade e vantagem competitiva, é o que a gente falava no início da apresentação. E aqui, como implementar a LGPD, ou seja, como é que a gente, né, como é que nós, escritório, podemos assessorar os nossos clientes nesse tema. Tá? E aqui é uma síntese, né, muito apertada, mas justamente como é que a gente implementa, né, a LGPD nas empresas, e até para que vocês saibam, nós, Souto Correia, também estamos passando por esse processo, né? Então, assim, tem um grupo também aqui, a Júlia e a Paty, né, encabeçaram, formaram esse grupo, né, participa RH, participa o Paulo de TI, né, o pessoal do João, marketing. Então, assim, estamos também olhando, né, internamente o que precisa ser feito para adequar as nossas práticas, tá? Mas é justamente assim, fazer com que as empresas possam, né, estar em conformidade. Vejam assim, quando a gente pensa numa empresa de maior porte, uma empresa que lida com dados, né, no seu core business, vejam o tamanho do desafio. Né? Então, aqui, o que seria uma síntese assim, em 3 grandes passos? Né? O que a gente pode oferecer num plano de adequação? Né? Realização de um diagnóstico, ou seja, eu conseguir visualizar tudo aquilo que, todos os processos, todos os fluxos internos que são realizados com o tratamento de dados. Fazer uma verificação de riscos, ou seja, eu olho para o meu fluxo atual, para as minhas práticas atuais, para os meus contratos, eu verifico tudo aquilo, todos aqueles pontos nos quais eu constato que possa haver um descumprimento. Ou seja, a minha prática atual, ela atende tudo aquilo que eu vou precisar, né, atender a partir da entrada em vigência, né, a partir da entrada em vigor. E terceiro passo, um plano de ação, né, ou seja, eu vou ter que tomar algumas, né, as empresas vão ter que tomar algumas decisões estratégicas, correr alguns riscos ou não, verificar onde é que é mais sensível, né? E traçar, enfim, colocar em prática um plano de adequação, tá? Então, assim, aqui é só recapitulando, né, ou esmiuçando um pouquinho desses 3 passos, né? Então, que a gente chama de data map, ou seja, eu faço um inventário, e aqui, né, normalmente tu vai ter que envolver diversos setores da empresa, tu vai ter que conversar, tu vai ter que aplicar questionários, tu vai ter que obter informação das áreas da empresa, né? Marketing, RH, pós-vendas, enfim, né? Concepção de produto, tudo isso, né, tem que ser envolvido. Muitas vezes esse trabalho que a gente faz, né, da parte legal, muitas empresas adotam, digamos, uma consultoria que vem com um ferramental técnico. Então, depois de feito esse levantamento, eu tenho uma empresa que faz um rastreamento dentro de todos os sistemas. Ah, não, RH me disse que
faz tais, né, coleta de tais informações, guarda currículos para tal finalidade, guarda em tal local, e depois se faz uma varredura, muitas vezes com ferramentas tecnológicas para constatar, bom, mas é só isso mesmo? Tem mais informações que contém dados pessoais que estão armazenados? E nós temos parceiros para esse tipo de trabalho? Sabe que muito recentemente a gente apresentou uma proposta, e assim, com as premissas de que eram propostas separadas, responsabilidades separadas, mas a gente sim apresentou e indicou, enfim, veio com uma proposta em conjunto com um parceiro. Porque ontem eu estava falando com o Jackson sobre a apresentação de hoje, ele comentou que a 99 contratou esse trabalho da Deloitte com o Pinheiro Neto. Então, muitas vezes, por exemplo, tem empresas que estão contratando no primeiro momento só auditoria. Só auditoria. E depois que a auditoria promete que tem alguém do líquido, né, jurídico junto. Então talvez aí tenha um espaço para conversar com o pessoal de auditoria também. Sim, a gente conversou, né? A gente tem. Da Deloitte também tinha um contato. Já estamos atentos. Então o datamap é justamente isso, verificar qual é o tipo de dado que é coletado, em que formato, por quanto tempo é armazenado, ou seja, conhecer a prática atual, né, qual é o propósito da utilização. Depois então a gente vai para essa segunda etapa, né, aqui de novo, né, numa grande síntese. Eu analiso justamente qual é, né, como é que se faz esse tratamento de dados, como é que as empresas lidam com esse tratamento, e aí eu vou identificar todos esses potenciais e futuros descumprimentos, né? Ou seja, eu vou colocar esse cenário para a empresa e ela vai, como eu disse, tomar certas decisões estratégicas. Não, aqui eu vou correr um risco, aqui eu quero ficar, né, mais seguro, quero ter um consentimento, ou vou embasar em determinada situação. Então, tudo isso a gente, né, traça esse cenário, justamente porque a empresa tem que estar, né, o controlador tem que estar preparado para cumprir os direitos dos titulares, e por isso que a gente trouxe, né, um pouco do catálogo dos direitos e com as exigências da autoridade. E depois aí sim um plano de ação, né, porque muitas vezes vai envolver não só revisão de políticas, de contratos, mas também adoção de ferramentas tecnológicas, né? Então por isso que a gente diz que não é só um trabalho de natureza jurídica, né? É um trabalho que certamente, sim, fundamentalmente ele tem que ter um apoio, né, da parte de tecnologia, né? E isso a gente verifica, assim, muitos clientes a gente faz conversas, às vezes, até para mostrar, né, o produto, mas a gente já faz conversa assim, com a pessoa, com o responsável, gerente de TI, já está na sala, dialogando e nos trazendo um pouco da realidade da empresa, que é fundamental. E é isso, gente. Então, por hoje... Ótimo.